Olá, bom dia! Bom dia pra você! E a terça-feira começou daquele jeito. A greve dos rodoviários pegou o capixaba de surpresa. Os pontos de ônibus ficaram lotados e nada de coletivo. Muitos apelaram para a carona ou voltaram para casa. Motoristas e cobradores pedem mais segurança no transporte público. E os bancários também fazem paralisação. Por enquanto, caixas eletrônicos serão liberados para saques e pagamentos. Confusão no DPJ. A mãe de uma adolescente apreendida diz que foi agredida por policial. Quem acompanhou o caso diz que teve até desmaio falso. Ilha do Boi, uma praia charmosa cercada de belas casas. Mas a região nobre virou local para consumo de drogas na capital. A PM encontrou grande quantidade de maconha dentro de um carro que estava na região. E terça-feira chega com boas ofertas de emprego. Há vagas para garçom, recepcionista, caixa e tem muito mais. Fique ligado nas oportunidades do dia. E a partir de hoje, o TN exibe uma série de reportagens sobre um golpe que rouba a memória das vítimas. Quando elas acordam, descobrem que perderam bens materiais e estavam nas mãos da quadrilha. Você vai ver imagens exclusivas e depoimentos surpreendentes. Eu acordei às 7 horas da manhã, lá em cima, na minha cama pelado, e com vontade de ficar na cama mais. É aqui no Tribuna Notícias, primeira edição, que volta. Eu e Ingrid voltamos rapidinho. Até já. Mais uma manhã de caos na Grande Vitória. A greve dos rodoviários pegou capixabas de surpresa. Pontos de ônibus ficaram lotados, muita gente não conseguiu chegar ao trabalho, à escola. Olha, o motivo da paralisação é a falta de segurança. No fim de semana, um motorista foi baleado na cabeça, pessoal. Outro quase teve o corpo incendiado. Vamos ver. Terminais fechados, mas pontos cheios é igual a atraso. Enquanto uns avisam pelo telefone, outros vão a pé para o trabalho. A pé mesmo, assim como todos os trabalhadores, eles têm o prejuízo de estar esperando um ônibus, no ponto de ônibus muito tempo e, portanto, quem tem a opção de ir a pé vai, agora quem não tem, infelizmente, perde seu dia de trabalho. A paralisação começou à meia-noite. Nenhum ônibus do sistema Transcol saiu das garagens e rodou desde então. Aí entrou em ação o transporte alternativo. Vem de van. Veio de van? Uhum. Vocês estão vindo a pé? De van. E também a solidariedade de alguns motoristas que pararam para dar carona, mesmo sem conhecer quem estava no ponto. O que o senhor acha desse gesto, amigo aí? Isso é maravilha, né, cara? Isso é brasileiro. Por que esse gesto solidário? Porque já passei por isso. Temos que ajudar, né? Desta vez, a paralisação não é por melhores salários. A categoria resolveu parar por falta de segurança. Motoristas e cobradores estão com medo de trabalhar, principalmente após os atos de violência cometidos nos últimos dias. Na noite do último sábado, um motorista de 46 anos foi baleado na cabeça após o assalto a um coletivo em Viana. Na sexta-feira, um coletivo foi incendiado em Vila Nova de Colares, na Serra. Antes de atearem fogo, os bandidos tiraram à força o motorista de dentro do veículo e ainda jogaram gasolina nele. O que o senhor acha dessa paralisação? Eles teriam que avisar, né? Teria que ser avisado com antecedência, né? E aí complica a gente, né? O motorista foi baleado no domingo e morreu. Deixou dois filhos, a mulher, e é válido. Infelizmente, atrapalha a gente, atrapalha a sociedade, mas de qual forma ou outra eles poderão ser ouvidos? Dessa mesma forma, tem como fazer essa paralisação a favor deles, mas eles têm que colocar a população a favor deles, não contra eles. Olha, como você viu, os rodoviários pararam a capital. E houve tumulto no centro com protesto na frente da sede do governo. As ruas do centro de Vitória foram tomadas pelos rodoviários. Os trabalhadores dessa categoria se reuniram na antiga estação Dom Bosco e seguiram a pé com gritos de ordem.
Os comerciantes, ao avistarem o movimento, fecharam as portas dos estabelecimentos. Essa manifestação, porque nós estamos precisando de segurança, conversar com o secretário, conversar com o governador, que nós queremos segurança, nós queremos apoio deles, entendendo? Eu peço desculpa à população que ficou sem ônibus de transtorno para eles, mas eles sabem que é o benefício que nós estamos ocorrendo. Depois de caminharem por toda a Avenida Jerônimo Monteiro, o Sindicato dos Rodoviários chega aqui agora em frente ao Palácio Anchieta, onde o presidente interino vai ter uma conversa com o governador Casagrande. Além dos rodoviários, alguns representantes do Sindicato dos Agentes Socioeducativos também estavam desde cedo na frente do palácio protestando. E o governador Renato Casagrande está reunido neste momento com representantes do Sindirodoviários. Ele disse que o movimento não é legal porque ninguém foi avisado. Não teve nenhum aviso à população, não teve nenhum aviso ao governo, às empresas. Tomaram uma decisão de surpresa, de forma abrupta, cerceando o direito das pessoas de ir e vir. Isso não pode se aceitar, isso é um comportamento irresponsável que deve ser refletido pelo sindicato, pelos dirigentes do sindicato. Parece que tem interesse político e eleitoral para poder desestabilizar o governo do Estado. Então é importante que a gente continue tratando da segurança dos motoristas, dos trocadores, da população que usa o ônibus, mas é fundamental que a gente possa respeitar e que a gente não misture o interesse eleitoral de um ou de outro com o interesse da maioria dos profissionais que trabalham no transporte coletivo e especialmente com o interesse da população capixaba. Mas, infelizmente, nós, a população, é que pagamos o pato. É verdade. Ninguém aqui está para questionar direito de greve, a questão da segurança. Todos nós merecemos mais segurança, a gente sabe disso. Agora, o direito de ir e vir, quem é o mais prejudicado é o trabalhador que acorda às 4, 5 horas da manhã e é pego de surpresa também, né? Ninguém pode tolir isso, viu, pessoal? A partir de hoje, você vai acompanhar o trabalho de jornalismo investigativo feito pela nossa repórter Suzy Faria. Acompanhada do cinegrafista Braguinha, nossa equipe mergulha no universo de um crime que rouba das vítimas dinheiro, bens materiais e a memória. A quadrilha usa mulheres para seduzir e medicamentos para abater o alvo. A série de 4 reportagens tem imagens exclusivas e depoimentos surpreendentes. Homens bem-sucedidos contam com detalhes como caíram no golpe Boa Noite, Cinderela. Manhã do dia 5 de abril de 2014, praia de Itaparica, Vila Velha. 2 carros se aproximam e param à margem da estrada. O motorista do Gol faz o retorno e depois da caminhonete saem 2 mulheres levando objetos. Elas entram no Gol e todos vão embora. As imagens exclusivas são das câmeras de vigilância da Prefeitura de Vila Velha que foram cedidas à polícia. A vigilância continua e a caminhonete permanece no mesmo lugar. O que as imagens não mostram é que dentro do veículo está o corpo do empresário Geraldo Gonçalves de Oliveira, de 48 anos, e um amigo dele, que, embora vivo, está desorientado. Um travesti chama a polícia, diz que passava pela orla e viu a cena. Eu vi ele deitado de cabeça para baixo, aí eu resolvi botar a mão nele, tocar nele, estava gelado, e roxo, a mão dele estava roxa. Assustou na hora que você constatou isso? Eu comecei a gritar. Não consegui gritar e pulei de um banco para o outro. Saiu correndo? Saí correndo. Os peritos verificam a cena. Parecia um homicídio, mas sem nenhum vestígio de violência, os investigadores e peritos passam a trabalhar com a possibilidade de morte natural. Ele passou a noite se embriagando e tomando remédios como Viagra, que foi achado no carro. Então, o que tudo indica foi realmente uma morte natural, um infarto, o que poderá ser comprovado pelo laudo de exame cadavérico.
Mas o rumo dessa história tem um desdobramento surpreendente. No mesmo dia, essa hipótese é descartada, porque os policiais desconfiam que a morte do empresário pode ter a ver com um crime que não costuma deixar pistas. Os elementos levavam a um golpe que tem nome de conto de fadas. Com a chegada do laudo do DML, vem a confirmação. O empresário Geraldo Oliveira foi vítima do golpe Boa Noite Cinderela. O exame laboratorial, no sangue do Geraldo, por exemplo, tinha 2 substâncias, que era álcool em dose alta e midazolam. O exame mostrou ainda, o amigo da vítima também foi dopado pelo mesmo medicamento. Uma espécie de sonífero brutal. E o que parecia ser um caso isolado mudou o rumo da investigação para latrocínio, assalto seguido de morte. Quando a Divisão de Crimes contra o Patrimônio começou a investigar o caso, descobriu que não eram apenas 2 pessoas, mas uma quadrilha especializada na aplicação do golpe Boa Noite Cinderela. Era chefiado por um jovem de 23 anos com curso superior e ainda de classe média alta. Quanto mais os investigadores se aprofundavam no caso, descobriram que o golpe era muito maior. Foram 15 vítimas em 3 meses, ou seja, a cada 4 dias, em um bar, em um quiosque ou até numa boate da Grande Vitória, uma pessoa tomava uma bebida batizada e caía na teia dos golpistas. Durante as investigações, nós identificamos alguns modos diferentes de agir. Em alguns casos, eles obtinham informações sobre o proceder da pessoa, sobre a residência, sobre o que as posses que a pessoa tinha. Em outros casos, eles simplesmente abordavam a pessoa a partir daquela impressão que eles tinham no momento, quando havia ostentação de joias, carros, algum comentário no bar sobre a posse de valores. Então, a partir dessas informações, eles visavam a vítima e aplicavam o golpe. Quem aplica o golpe escolhe ambientes como bares, quiosques e boates para agir. As mulheres são treinadas para ser a isca. Se deixam seduzir para, na verdade, envolver a vítima. A conversa é sempre amigável e cordial. Os golpistas sempre prestativos e generosos. Quando o assunto é pagar uma rodada, e há sempre quem aceita. Uma das vítimas narrou que estava bebendo num bar, simplesmente bebendo. Saiu tarde e foi beber. E no bar foi abordada pelo grupo, que se juntou, se insinuou, e começaram a beber e trocar de bar, e trocar bebida, até que se combinou um programa num motel. Camuflados estão o real motivo de tanta simpatia e também a substância do golpe. Embalagens de outros medicamentos são usadas, ou até a própria ampola do remédio, que os golpistas levam consigo sem disfarces. O chefe da quadrilha, responsável pela morte do empresário, Lídio Alves Pereira Neto, guardava em casa um estoque do produto. Quando misturado à bebida, o medicamento potencializa o efeito do álcool. Dependendo da dose e das condições físicas da vítima, pode ser letal. O alvo é pré-definido. Ostenta ter dinheiro, joias e está de guarda baixa pelo consumo excessivo do álcool. No caso do empresário, ele preenchia todos os requisitos. Usava um grosso cordão e pulseira de ouro. Um relógio valioso. Ele chegou até a comentar que pagou R$3.000 por este par de botas. No dia em que as câmeras flagraram esta cena, as mulheres levaram tudo dele. E o bem mais valioso, a vida do empresário. Essa história não termina aqui. Amanhã você vai conferir 2 depoimentos chocantes. Nós fomos até o norte do estado. Conversamos com empresários de sucesso que caíram no golpe Boa Noite Cinderela. Eles contam como agem os golpistas. E um médico vai falar sobre os efeitos do medicamento usado para derrubar as vítimas. Na verdade, uma série imperdível, um alerta, né? Para homens, mulheres, jovens, idosos, todo mundo ficar ligado mesmo, né? Você que vive na noite, muito cuidado, hein? Então amanhã tem mais. Legal. Greve dos rodoviários e a vida dos capixabas deve ficar ainda mais complicada.
Outra paralisação também começou hoje em todo o país, a greve dos bancários. Muita coisa para te prejudicar, né? Todos os serviços que eram feitos na boca do caixa estão suspensos. Já tem muita gente preocupada, afinal, o mês começa amanhã, pessoal. Hora de receber salário e pagar contas. Sandro precisou ir ao banco nesta manhã, mas encontrou as portas fechadas. Infelizmente o banco está de greve, né? Não tem condição de eu fazer, né? Mal usar o caixa eletrônico, né? Os bancários amanheceram em greve nesta terça-feira. Cerca de 300 agências estão sem funcionar. Esta é uma paralisação em nível nacional e segurança do funcionário é uma das principais reivindicações. Há poucos bancários para atender a população, com isso os bancos não respeitam as leis municipais, a lei estadual na área da segurança e também no tempo de espera na fila. Então há um abuso em relação aos clientes, fica horas na fila. Há um abuso das taxas de juros e tarifas também. E os bancários estão adoecendo porque falta gente para atender de forma decente e respeitosa a população. A categoria já está há cerca de 2 semanas em negociação. O coordenador do Sindicato dos Bancários do Espírito Santo esteve em São Paulo no último sábado, onde também foi discutido o assunto salário. Fizeram uma proposta irrisória, nós pedimos 12,5, eles ofereceram 7,35. Então é desrespeito com a categoria, desrespeito com a população. Por isso, depois de 8 rodadas de negociações, nós decidimos, nacionalmente entrar em greve. Os bancários têm suas reclamações a fazer e o cliente também. O povo quer receber, né? Ficar sem dinheiro não dá, né? Tem que esperar uma ordem de pagamento, ir na boca do caixa e ficar complicado, né? Apesar da paralisação dos serviços nas agências, os caixas eletrônicos continuam funcionando. Portanto, neste início de mês, a solução é o autoatendimento ou a internet. Os cidadãos ainda têm a opção de pagar as contas nas casas lotéricas, as preferidas de muitos capixabas. Lembrando que os serviços pela internet não serão afetados. Quem tem cadastro pode fazer pagamentos e transações pelo site do banco. Também é possível fazer alguns serviços em lotéricas, correios, Pague Fácil e supermercados. E não esqueça, mesmo com a greve, o consumidor continua com a obrigação de pagar as contas sem atraso. Tumulto no DPJ. A mãe de uma adolescente apreendida disse que foi agredida por uma policial. De acordo com os envolvidos, houve até desmaio falso. Tudo começou quando 5 pessoas foram detidas numa casa com drogas e arma. Depois de ter as algemas retiradas, a faxineira foi colocada sobre o banco do DPJ. Aparentemente desmaiada, Ana Maria Leão Garcia aguardava pela chegada do SAMU. A policial militar simplesmente chegou, apontou o dedo no rosto da minha tia. Ela pediu que a policial militar retirasse a mão do rosto dela. A policial militar não gostou, eu acho. Simplesmente deu um soco no rosto dela, que ela rodou, virou um peão. Minha irmã é trabalhadeira. Ela não tem culpa dos filhos terem entrado na criminalidade. A confusão começou durante uma diligência do GAO no Morro do Jaburuna, aqui em Vila Velha. Os policiais que atendiam uma denúncia de desaparecimento detiveram 5 pessoas, entre elas a filha de Ana Maria. Rafael Barbosa Alves, de 21 anos, mais conhecido como Gosmento, e Giovanni Grisante Ferreira, de 28, foram detidos e, junto com as 3 menores, encaminhados ao DPJ. Durante a abordagem na residência, nós encontramos droga, foi apreendida, um revólver calibre 38, estava escondido esse material na caixa de água do vaso do banheiro. A suposta vítima foi levada para o hospital e, depois de atendida, contou a própria versão da história. Ela me agrediu, a policial, porque minha filha foi detida e ela falou que eu não sei cuidar dos meus filhos. Mas o que a senhora fez antes disso? Ela apontou o dedo no meu rosto e eu falei que era para ela tirar o dedo do meu rosto. E ela não tirou e me agrediu. A senhora agrediu a policial? Não, eu não agredi, em momento nenhum eu agredi ela. Mas a história começou a mudar depois que a mulher foi examinada. Ficou constatado que ela fingiu o desmaio. O que aparentemente aparece a marca, no entanto, quando ela caiu, veio a arranhar o rosto dela. Aqui nós trouxemos aqui para o hospital, para o Bezerra de Farias, foi entanto feitos os exames, nada constatado. No entanto, a menina que atendeu ela do SAMU, a atendente do SAMU, que veio, a socorrista,
Foi comprovado que ela não estava desmaiada, que ela estava apenas fazendo cena. A policial acusada de agredi-la conta que agiu em legítima defesa. Essa mãe chegou lá agredindo todos os militares, verbalmente, xingando. Eu simplesmente fiz o que era naquele momento necessário pela minha integridade física e pela integridade dos meus parceiros, que a gente ali se encontrava fazendo a escolta dos meliantes. Ela bateu no seu rosto? Ela bateu no meu rosto. Eu simplesmente imobilizei e algemei. A família, que não questiona a apreensão da menor, pretende levar o caso à corregedoria da PM. Nós vamos estar correndo atrás do nosso direito, porque a minha tia é uma pessoa que trabalha, não deve nada à justiça, não tem culpa dos filhos que tem e não mereceu o soco que levou da polícia militar no rosto, uma polícia que deveria proteger e servir a sociedade, hoje em dia bate no cidadão de bem. Já do outro lado, a soldado lamenta esse tipo de situação a que policiais são submetidos diariamente. Lamentável, muito lamentável, porque assim, a sociedade ela clama pela justiça, que nós não temos segurança. E nós, assim, no nosso trabalho, na realidade, quem não tem segurança somos nós. Bom, até o momento ninguém da família compareceu à corregedoria da PM para formalizar uma denúncia. Mesmo assim, a corregedoria vai abrir um processo e um procedimento para apurar o caso. Começamos a falar de emprego. Há vagas para garçom, recepcionista, caixa, chefe de cozinha, cozinheiro, barman, ajudante de bar e gerente de restaurante. Mande o seu currículo para luciane@vippromo.com.br. Drogas em uma das áreas mais nobres da capital. Todos os dias, de acordo com a polícia, pessoas são detidas se drogando nas Ilhas do Boi ou do Frade. Ingrid, ontem uma grande quantidade de maconha foi encontrada no porta-malas de um veículo que chegava ao local. Os 3 quilos de maconha foram encontrados dentro do porta-malas deste carro, parado em uma blitz na entrada da Ilha do Boi, em Vitória. Dentro do veículo com placas de Colatina estavam 3 pessoas, acompanhadas de outras 2 em uma motocicleta também parada no ponto de bloqueio. A Polícia Militar está realizando várias operações de ponto de bloqueio em vários locais no município de Vitória, de blitz. E um desses pontos de bloqueio ocorre na entrada, logo na proximidade da entrada da Ilha do Boi. Depois de muita resistência do grupo, que negou saber da existência da droga, o condutor do carro, Jonathan Torresani, de 25 anos, acabou assumindo a posse do entorpecente. Ele disse ter comprado em Santo Antônio, mas a polícia desconfia da origem da droga. Realmente é uma história estranha. Todos os abordados são do município de Colatina. Todos estavam juntos dentro do interior do veículo. E nós não acreditamos ser provável que ele tenha passado no município de Santo Antônio para pegar essa quantidade de drogas e está encaminhando para a Ilha do Boi. Segundo a polícia, apreensões deste porte não são comuns na região, mas tanto a Ilha do Boi quanto a Ilha do Frade são utilizadas por usuários de droga. Cerca de 7 pessoas são encaminhadas à delegacia todos os dias. Por isso, o policiamento nessas ilhas tem sido intensificado. A maioria das abordagens ali nessa região, de bairros nobres, como a Ilha do Frade, a Ilha do Boi, são de usuários, são considerados usuários ao serem encaminhados para a delegacia portando pequenas quantidades de droga. Os maconheiros de plantão vão ficar sem fumar essa maconha. E uma foto publicada hoje no jornal A Tribuna retrata bem essa situação de usuários de drogas em praias aqui da capital. A foto mostra um garoto fumando maconha sentado na areia na Ilha do Boi. Que bonito, hein? Moradores contaram que nem os outros banhistas inibem os jovens e crianças que usam drogas no local. Pouca vergonha. O consumo é feito na praia, cheia mesmo, descarado. Jovem é assassinado com 10 tiros em Vila Velha. O motivo do crime pode ter relação com o roubo a uma joalheria que aconteceu num shopping de Cachoeiro de Itapemirim. O crime aconteceu no final da tarde desta segunda-feira, nesta casa que fica em Riviera da Barra, Vila Velha. Dentro do local estavam pelo menos 4 rapazes. 2 homens em um carro preto chegaram, discutiram com a vítima ainda na rua. Eles entraram para continuar conversando dentro da casa, mas o rapaz nem chegou a entrar.
A vítima, identificada como David Gabriel Bocalari da Silva, de 21 anos, foi morta com cerca de 10 tiros ainda na entrada da casa. Os outros rapazes conseguiram fugir sem serem atingidos. O assassinato aqui nada teria a ver com drogas. Ao contrário, a polícia descobriu que com o David teriam 3 relógios que valem mais de R$2.000 cada um. Uma informação de um familiar dele daria conta de que David estaria envolvido num assalto que aconteceu a uma relojoaria dentro de um shopping Cachoeiro do Itapemirim. O assalto teria acontecido no último dia 21 de setembro. O que aconteceu aqui foi uma briga. Não se sabe por venda ou por divisão dos produtos que foram roubados do local. As câmeras de segurança do shopping mostram a ação dos 3 bandidos que assaltaram a relojoaria. A morte de David acontece 9 dias após o roubo e pode vir a ser uma pista para se chegar aos ladrões. Agora, a confirmação da polícia será feita através do reconhecimento dos objetos. Amigos, está em coma, em estado gravíssimo, a estudante Larissa Simões, de 20 anos. Ela foi atropelada ontem por um ônibus do Transcol a caminho da faculdade. Larissa estava usando fones no ouvido e não ouviu os gritos de alerta dado por outras pessoas. Ela passou por uma cirurgia no cérebro e deve permanecer sedada por alguns dias. Imagens de câmeras do ônibus serão analisadas para mostrar se houve avanço de sinal por parte do motorista. Hoje é terça-feira, 30 de setembro, e você vai ler em A Tribuna. Universitária é atropelada por ônibus e entra em coma. Aqui do lado a foto de Larissa. Bancários em greve vão liberar caixas eletrônicos. Pastor é sequestrado em Campo Grande e abandonado na Serra. Casal assume vídeo de sexo e inocenta Viviane Araújo. Leia também nesta edição do Jornal A Tribuna. No AT2, o funk da mulher esperta. Bando assalta posto na beira-mar e leva o cofre. Sequestrador só queria ficar famoso. Caminhoneiro é assassinado no meio da rua em Cariacica. Conhecidos ficaram surpresos com o crime e não sabem o que pode ter acontecido. O caminhoneiro Reginaldo Alves, de 38 anos, foi assassinado no meio da rua, no bairro de Novo Jardim, em Cariacica. O crime aconteceu por volta das 9h30 da manhã de hoje. Ele levou vários tiros no peito e na cabeça, deixando marcas de sangue bem longe do corpo. O assassino nem se preocupou com as pessoas que passavam pelo local. Afinal, havia movimento na rua que fica próximo à principal avenida do bairro e que dá acesso a pelo menos outros 3. A namorada dele contou que Reginaldo saiu de casa sem dizer para onde ia. Ele estava neste veículo. Ele simplesmente pegou o carro e saiu, porque eu moro numa casa e ele mora na outra. Ele era muito fechado, ele não era de comentar as coisas, não. Testemunhas no local do crime contaram que Reginaldo chegou aqui para mexer no som do carro. Chegou até a conversar com o dono da loja. Quando saiu, encontrou com uma pessoa e os dois começaram a conversar. Em seguida, os moradores ouviram vários tiros e o assassino fugindo em um outro veículo a toda velocidade. A polícia trabalha com a possibilidade suspeita de que Reginaldo tenha sido vítima de uma tentativa de assalto. Possibilidade que vai ser investigada. O TN volta já com novas informações sobre a greve dos motoristas de ônibus. Não saia daí, voltamos rapidinho agora, 12h25, amigos. E voltamos a falar da greve dos rodoviários que pegou todo mundo de surpresa hoje. Olha, terminou agora há pouco a reunião entre o governador Renato Casagrande e os representantes do Sindicato dos Rodoviários. Os grevistas decidiram voltar ao trabalho hoje, que bom, somente depois das 4 da tarde. Mas só se as empresas buscarem os funcionários do turno da tarde em casa. A paralisação provocou um verdadeiro caos no início da manhã em toda a Grande Vitória. Nenhum ônibus circulou. Os pontos ficaram lotados. Manifestantes fecharam pistas no centro de Vitória. Comerciantes, com medo, chegaram a fechar as portas. Mais informações sobre a revolta dos coletivos já no Ronda Geral. Olha, e o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória, o GVBus, entrou com um pedido de liminar na Justiça para suspender a paralisação. O pedido foi uma multa de R$100 mil por hora em caso de não cumprimento da decisão.
Uma excelente tarde para você e até amanhã. Boa tarde, pessoal. Vem aí, Ronda Geral com Débora Moraes. Fiquem em paz. Tchau, Ingrid. Tchau, amigos. Fomos!